Olá, gente, tudo bem? Bom dia. Sou a Raquel, economista da assessoria exclusiva aqui da XP Investimentos. E esse é o Morning Call, começando um pouquinho mais cedo hoje, com dois convidados especiais aqui. Bom, o nosso convidado especialíssimo aqui é o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, que está aqui com a gente. Primeiro de tudo, muito obrigada pela gentileza em estar com a gente aqui. Sei que sua agenda é bem ocupada. Obrigado, Raquel, é um prazer. Perfeito. E temos também o Vitor Scaletti aqui, do nosso time de política aqui da XP. Então, um morning call bem agitado hoje. Bom, de novo, muito obrigada, secretário, por poder estar aqui com a gente hoje. Normalmente no Morning Call eu falo mais ou menos das notícias que vão movimentar o mercado no dia, mas eu acho que hoje a gente pode abrir uma exceção para isso e falar um pouco e começar um pouco com você contando para a gente os principais, enfim, as principais medidas aí, como que o governo vem combatendo aí a crise do coronavírus, do seu ponto de vista, vindo aí da SPE. Obrigado, Raquel. Obrigado, XP, pela oportunidade. É sempre importante para nós podermos conversar com o mercado, debater ideias e ser muito transparente. É um princípio nosso. Bom, olha só. A nossa visão é a seguinte. Ocorreu um choque na economia no período T. No período T+1 é um período de recessão. Infelizmente, não tem jeito. E no período T+2 é a retomada da economia. Então, qual é o nosso objetivo de política econômica? É manter a estrutura produtiva no período T+1. A nossa função é manter empregos e empresas funcionando em abril, maio e junho. Esse é o grande desafio da economia brasileira hoje. Nós sabemos que esse é um choque transitório. Em T+2, ou seja, julho, agosto, mais ou menos, nós vamos ter a retomada da economia. Mas nós precisamos manter a estrutura produtiva. Então, você olha, por exemplo, a experiência internacional, você sabe que quando você tem esse tipo de choque na economia, é fundamental você irrigar o mercado de crédito, é fundamental mandar dinheiro rápido para os mais pobres, é fundamental manter empresas funcionando. Por quê? Porque se as empresas quebram, quando chegar o momento da retomada, você não vai ter nem emprego, nem empresa. Então, acaba que a retomada fica muito lenta e o custo de um choque transitório acaba virando permanente. Então, qual é o grande objetivo geral nosso? É não permitir que um choque transitório tenha efeitos permanentes na economia. Para isso, nós adotamos a seguinte estratégia. O pilar macrofiscal da economia brasileira é o teto de gastos. Então, o teto de gastos está mantido. Nenhuma medida nossa afeta o teto de gastos. Agora, dada a magnitude expressiva do choque negativo, nós vamos ser obrigados a ajustar o déficit primário. Então, nós vamos ter um déficit primário pior para esse ano, mas, repito, é só para esse ano. Todas as medidas que o governo federal está elaborando, elas duram de 3 a 9 meses. Nenhuma dura depois de 2020. Ou seja, todas as medidas estão concentradas única e exclusivamente no ano de 2020. Por quê? Porque é um choque transitório. Se o choque é transitório, as medidas devem igualmente serem transitórias para que o quê? Para quando chegar em 2020, nós possamos ter a retomada da economia e, de novo, voltar à nossa estratégia que estava dando certo. A estratégia de ajuste fiscal e combate à má alocação de recursos. Nós tomamos uma série de medidas aqui, mas às vezes as pessoas não entendem. Às vezes a pessoa olha para o governo brasileiro e compara com a Alemanha, compara com os Estados Unidos. Olha, nós não somos a Alemanha, nós não somos os Estados Unidos. Nós não temos o espaço fiscal que aqueles países têm. Então eu falo assim, a gente queria um grande anúncio. Não, aqui nós fizemos uma estratégia que eu acho que foi superior. Que estratégia foi essa? Em vez de adotar um grande anúncio e tudo de uma vez, nós fomos adotando em ondas, em levas. Fizemos o primeiro anúncio, depois o segundo, o terceiro. Por quê? Porque o nosso espaço fiscal é menor. Nós não temos tanto espaço assim para ficar gastando, apesar de estarmos gastando bastante. Mas o nosso espaço não é tão grande igual a Alemanha e Estados Unidos. Imagina que você faz um grande anúncio e depois verifica que ficou algo de fora. E aí, como é que faz? Suponha que a crise, em vez de durar 3 meses, dure 4. Como é que você faz? Então, nós temos que pensar
nessas questões, e foi isso que nós fizemos. Agora, quando você olha a velocidade do nosso anúncio, o governo brasileiro anunciou medidas quando o sistema de saúde público nosso não estava em estresse. Compara isso com a Alemanha, compara com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a Itália. Todos esses países, quando anunciaram o conjunto de medidas, o sistema público de saúde deles estava sob muito estresse. Vamos comparar também o Corona Voucher, que estão falando que é o dinheiro... Achei um nome excelente, esse Corona Voucher aí. Mas olha só, o Corona Voucher, junto com o Congresso, foi aprovado no Senado segunda noite, quinta foi sancionado pelo presidente da República, e na outra quinta já estava pagando. Um espaço de 10 dias entre a aprovação do Senado e começar o pagamento. Os Estados Unidos adotou um programa similar. Até agora não pagou nada. O primeiro cheque que vai chegar lá é em maio. Então, assim, você dizer que o governo está lento, que ele não está anunciando medidas, não está correto. O que acontece é que nós adotamos as medidas em levas, muito bem desenhadas. Por exemplo, o primeiro anúncio nosso foi um anúncio de 185 bilhões de reais. Contudo, só 28 bilhões afetavam o primário. Então, olha que desenho bacana de política econômica. Nós fomos capazes de anunciar um pacote no dia 16 de março de 185 bilhões de reais e só 28 afetando o primário. Por quê? Em ondas. De novo, nenhum brasileiro vai ficar para trás. Fizemos o primeiro anúncio, o segundo, o terceiro, e as medidas já estão em vigor. Empresas já estão se beneficiando de terem antecipado férias, de terem podido suspender os contratos, o dinheiro do Corona Voucher já está chegando, repasses para a saúde já foram feitos. Então, eu destaco todas essas medidas, de novo, muito antes do sistema público de saúde brasileiro ter entrado em estresse. Então, é um conjunto robusto. Hoje, quando você compara as medidas de política fiscal e monetária, você vai chegar a cifras aí próximas a 1 trilhão. Desse trilhão, você tem algo como 250, 280 bilhões de primário. Então, as nossas medidas foram tempestivas, foram de magnitude expressiva e estão em linha com a moderna teoria econômica, que diz exatamente que nós temos que preservar a estrutura produtiva nesse momento. É um choque transitório e daqui 3 meses vamos ter a estrutura produtiva pronta para sair dessa situação difícil. Obrigado aí pela oportunidade desses minutos. Não, perfeito. Muito obrigada. Eu vou fazer uma pergunta aqui, aí depois a gente pode seguir com uma pergunta do Vitor, certo? A gente faz aqui online, tem que dançar aqui conforme a música também. Muito obrigada, secretário, acho que está muito claro, né, o objetivo e a visão do governo nesse sentido. Você mencionou várias vezes a experiência internacional, né, e eu acho que ontem mesmo eu estava lendo um documento do FMI que trazia, né, algumas recomendações de políticas, né, a serem implementadas nesse período, e diversas delas, de fato, vão em linha com o que o governo está anunciando, né, de olhar para empresas de pequeno e médio porte, para a população mais vulnerável, para informais, etc. Eu acho que eu fiquei, na verdade, com 2 dúvidas principais, né? Uma delas, que é um ponto que eles mencionam, que eu acho bem importante, né, que eu tenho trabalhado também com política pública, sei como é importante isso, como que, se o governo tem algum plano para mensurar, né, e monitorar o impacto dessas medidas conforme elas forem sendo feitas, porque caso precise haver alguma adaptação no meio do caminho, se haveria essa flexibilidade. E a outra pergunta ligada a isso apesar dos programas serem muito bem desenhados, são, como você falou, vocês optaram por fazer aos poucos, né, ir anunciando aos poucos, etc., para não chegar com um pacotão de uma vez que seria mais rígido. Mas como que vocês estão garantindo que isso chegue na ponta? A gente aqui, eu acho que o Vitor pode falar isso com mais propriedade, vendo do lado institucional, a gente tem visto bastante empresa
comentar sobre a dificuldade de saber, eu vi que o governo anunciou esse pacote, mas como é que eu chego nele, né? O que eu faço? Para quem que eu ligo? Como que eu acesso essa linha de crédito, por exemplo? Como que eu acesso o que o Banco Central anunciou, que é um pacote, né? O PESE, se eu não me engano, que é para pequenas e médias empresas necessariamente. Como que isso dá no dia a dia? Obrigado, Raquel. Bom, de novo, nós estamos em linha com a literatura internacional. Então, você sabe, essa crise ela começou com algo chamado sudden stop. Depois disso, você teve o quê? Você teve um choque de oferta que acabou se transformando num choque de demanda também. Então, você sabe que nesses cenários, o que é que a literatura recomenda para você evitar que o choque transitório vire permanente? E foi o que nós fizemos. Por exemplo, o IOF câmbio, o IOF crédito. E o IOF crédito foi zerado. Então tá aí, é uma medida direta, veio aqui da Secretaria, tive o prazer de ajudar nessa medida junto com a Receita Federal. Então, para quê? Para poder facilitar a renegociação de dívidas. Você teve também a questão do Corona Voucher. Olha, eu quero falar do Corona Voucher pelo seguinte, é o maior programa de transferência de renda da história do Brasil. Esse programa vai custar 98 bilhões de reais. Cada mês do Corona Voucher custa 1 ano de Bolsa Família. Esse é o tamanho desse programa. Repito, aprovado segunda noite no Senado Federal, sancionado na quinta pelo presidente da República e na outra quinta pagando. 30 milhões de brasileiros não tinham nem conta, 20 milhões de brasileiros nem conta tinham em banco, tiveram que fazer conta. Tudo isso está sendo feito com uma velocidade muito grande. Então, repito, é o maior programa de transferência de renda da história do Brasil e foi feito agora. Sobre monitoramento, é claro que nós temos a preocupação. Infelizmente, não tem como ter aqui um estudo acadêmico daqueles DIF, toda aquela tecnologia que você conhece Sim. muito bem. Mas nós, na medida do possível, estamos acompanhando se o dinheiro está chegando onde devia. Essa é a nossa principal preocupação. O dinheiro do Corona Voucher está chegando naquela pessoa que foi severamente atingida pela crise? É isso que nós estamos olhando. Os dados têm mostrado que até o momento sim. Tanto é que a quantidade de milhões de brasileiros foram fazer conta, fizeram conta digital agora na Caixa Econômica. Então mostra que realmente esse programa atingiu em cheio uma camada muito grande da população. Sobre a questão do crédito, as informações que eu tenho é que o FOPAS, né, o PESE, que chama, cada um chama de um nome esse programa. Cada hora que ele leva uma aprovação, ele ganha um nome novo, né? Que é o quê? Para financiar a folha de pagamento. Isso. Então, já tá em operação também. Eu gostaria de adiantar também a questão de férias. Muitas empresas anteciparam férias. E anteciparam com base na legislação que nós fizemos na primeira semana aqui. Foi a equipe do Secretaria Especial de Previdência, liderada pelo Bruno Bianco, mas a SPE teve participação também. Então, medidas que possibilitam que as empresas antecipem férias, antecipem feriados. Para quê? Para que nesse período que existe um lockdown parcial em vários lugares do Brasil, a empresa, pelo menos, dê logo as férias para o funcionário e, a hora que voltar ao trabalho, possa voltar com tudo. Isso aí já está em uso. Mais de 1 milhão de empresas já entraram na questão da suspensão de contrato de trabalho. Então, você nota que as medidas estão chegando na ponta. Agora, precisamos fazer chegar muito mais. Acho que uma preocupação que nós temos é o crédito para empresas. As medidas trabalhistas, elas me parecem que estão chegando na ponta razoavelmente bem. As medidas de dinheiro mesmo, transferência de dinheiro para informais, para as pessoas pobres, está chegando. Os dados estão mostrando isso. Agora, de tudo que nós temos visto, há realmente uma preocupação de algumas empresas que estão pedindo capital de giro e estão com certa dificuldade. O problema de empossar essa liquidez, né? E ficar no banco. Exatamente. Estamos muito atentos a isso, estamos conversando bastante. É uma preocupação, eu não posso dar muito mais detalhes, mas realmente é uma preocupação que nós temos e estamos olhando como resolver isso. Acho que você pega, por exemplo, crédito para microempresa, realmente está precisando, nós estamos bem atentos a isso. Perfeito. Vitor, você quer trazer uma pergunta aqui para a gente para discussão?
Bom dia, secretário. É um prazer ter você com a gente. Eu trazer alguma preocupação dos clientes institucionais aqui, dos gestores e economistas dos fundos e bancos. Está todo mundo bastante preocupado com o fiscal, mas a avaliação é bastante parecida de que o choque é muito grande, então é necessário que se faça um volume muito grande de fiscal mesmo esse ano. A gente, acho que ninguém tem bem certo um número do que seria o limite para 2020 ainda, mas a preocupação, eu acho que pela sua fala inicial você divide bastante isso com a gente, é que não passe para 2021 e para frente. E aí acho que tem dois sinais amarelos, né? Um, acho que de alguma maneira foi endereçado um pouco ontem, que é a questão dos estados, que a construção dessa proposta para salvar estados e municípios nesse momento passava com uma liberação de crédito que poderia gerar custos fiscais para frente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso, qual que é a opinião sobre o projeto que acabou passando ontem na Câmara. E também a gente vê a possibilidade aqui, nosso time de política também, a gente vê a recuperação não sendo tão rápida, ou pelo menos a depressão talvez seja tão grande, que mesmo que a recuperação, se você pegar trimestre a trimestre, vai ser rápida, mas a sensação na economia vai ser bastante ruim, com desemprego mais alto, etc., que essas medidas, de alguma maneira, passem, tenham uma suavização para 2021. E a gente até viu uma notícia da Bloomberg ontem à noite, falando um pouco dessa preocupação de que o fiscal de 2021 poderia ser afetado de alguma maneira por um tipo de phase-out para você suavizar o ciclo de uma maneira um pouco mais longa. Eu gostaria que o senhor abordasse esses dois pontos. O projeto, como é que ficou para estados e municípios na avaliação da SPE, e a possibilidade de a gente ter um phase-out uma saída gradativa desse pacote de estímulos. Obrigado pela pergunta, Vitor. Bom, do projeto que passou ontem, é importante ressaltar que o Congresso Nacional tem todo o nosso respeito, é soberano, é o fórum adequado para a discussão política no nosso país. Agora, existem partes que nós concordamos e partes que não concordamos. Então, nós temos que ter uma discussão muito transparente, muito honesta com toda a população, com todos, e fazer algumas perguntas que são importantes. Por exemplo, uma das medidas que passou ontem nesse plano para estados e municípios, e, de novo, é importante mandar dinheiro para estados e municípios. Nós fomos eleitos com a plataforma Mais Brasil, Menos Brasília. Então, nós apoiamos você mandar mais dinheiro para estados e municípios. Agora, é fundamental você mandar da maneira correta. Eu tenho algumas divergências em relação ao que foi aprovado ontem na Câmara e convido a todos a uma discussão honesta. Por exemplo, quando você garante que os estados vão ter o mesmo nível de ICMS do ano passado, a transferência para São Paulo é muito maior do que para o Piauí. Está correto isso? Será que é isso que nós queremos? Nós queremos mandar mais dinheiro para um estado mais rico e menos dinheiro para um estado mais pobre? Será que uma transferência per capita não seria superior? Será que uma transferência focada no sistema de saúde não seria superior? Então, são questões que são legítimas e que o Congresso realmente é o lugar para o debate. Nós vamos ter a votação no Senado e eu espero que essas perguntas sejam amplamente debatidas. Então, de novo, dentro do nosso desenho de política econômica, existem massivas transferências de recursos para estados e municípios. Agora, não basta você transferir o dinheiro. Você tem que transferir, na minha visão, pelo menos, de uma maneira que seja eficiente, que você realmente ajude a todos, e não que você preserve a desigualdade existente anteriormente. Então, eu acho que são algumas questões que nós temos que debater. Será que está correto eu mandar mais dinheiro para um estado que é mais rico e já tem uma estrutura de combate melhor à epidemia? Não sei. Tem mais alguma medida das que foram aprovadas ontem para estados e municípios, além da distribuição do ICMS, da manutenção, né, do ICMS e do ISS no nível de 2019? Tem mais alguma das medidas que vocês gostariam que fosse reavaliada no Senado?
eu estou citando só uma, eu prefiro não me estender muito, porque essa aprovação foi ontem. Justo. Então, assim, Tá certo. vamos conversar bastante primeiro, conversar com nossos pares. E, de novo, tá todo mundo querendo ajudar o país. Então, vamos conversando, tenho certeza que a gente vai conseguir um arranjo superior. Sobre a recuperação econômica, é algo que realmente preocupa. Por quê? Porque se você tem uma quebradeira muito grande de empresas, o que acontece? Na hora de você voltar à economia, não tem empresa. Quando o valor da empresa cai muito em bolsa, por exemplo, vocês sabem disso melhor do que eu, se o valor das empresas cai muito, o que acontece com o crédito dela? Cai também. Por quê? Porque a garantia dela diminuiu de valor. Então, essa questão das garantias é uma questão super séria que a SPE tem estudado desde o ano passado. Quando você tem crises muito severas na economia, a qualidade das garantias piora. Caindo a qualidade das garantias, o acesso ao crédito piora. Então, a capacidade de retomada acaba ficando mais lenta. Agora, sendo muito franco e transparente, a Raquel já me conhece um pouco mais tempo, espero que a gente se conheça mais, Vitor, todos aqui. Eu sou um cara muito transparente. Então, a pergunta que eu gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes da XP é sobre um filme ruim que eu vi há muito tempo atrás. Filme ruim pra cacete. Mas a história do filme era o seguinte: uma mulher que saía correndo para pegar o metrô. A hora que ela ia entrar no metrô, o metrô ia embora. Aí o filme começava de novo. E era a mesma mulher correndo para pegar o metrô. Só que dessa vez ela entrava no metrô. E a história do filme era essa. Ela que entrou no metrô contra ela mesma que não entrou no metrô. Aquela que entrou no metrô chegou em casa mais cedo. Pegou o namorado com a melhor amiga. É um desastre. A comédia romântica é sempre assim, né? Tem choro, risada, vale tudo. Mas aí o que ela fez? Ela começou a rever a vida dela. E ela foi mudando, mudou de emprego, arrumou uma pessoa mais bacana que a valorizasse mais. E no final do filme, ela estava numa situação muito melhor. Já aquela que não pegou o metrô, ela só foi descobrir que o trabalho dela era horrível, que o namorado não prestava no final do filme. Ou seja, teve que fazer o mesmo ajuste, só que mais custoso, né? Então, o que eu falo para vocês e para todos que estão nos ouvindo é: qual é o Brasil que nós queremos? Aquele que entra no metrô ou que fica parado? Porque é essa discussão que nós vamos ter que fazer quando sair dessa crise. Nós vamos retomar a agenda de reformas, Pacto Federativo, emergência fiscal, independência do Banco Central, PEC dos fundos, reforma tributária, reforma administrativa. Então, se a gente retomar a agenda de reformas, nós vamos estar preparando o nosso país para uma base sólida. Se não retomarmos, vamos ficar pateando. É isso. A gente, desculpa, que eu tô aqui monopolizando. Imagina, pode falar. Foi muito espirituoso e falou que a gente, acho que ele está correto, né? A gente está gastando praticamente uma reforma da Previdência em um ano. Então, e você está perfeito. Em algum momento, a gente tem que fazer isso agora, não tem dúvida disso. A gente tem uma emergência de saúde, da vida das pessoas, inclusive, além da vida econômica. Então, a gente não está questionando isso, mas em algum momento lá na frente a gente vai ter que lidar com com essa despesa que foi gerada agora. O que pode entrar no radar? Acho que talvez a PEC emergencial, de alguma maneira, não sei se vocês já começaram a pensar nisso, mas se ela vai precisar ser alterada, talvez um pouco mais aprofundada, ou um novo projeto, o que a gente pode imaginar para tentar recolocar essa trajetória de dívida de uma maneira um pouco melhor nos próximos anos? Claro, compensar 100% acho que é difícil no curto prazo, mas de alguma maneira compensar um pouco do que a gente está sendo obrigado a fazer esse ano, sem dúvida. Eu acho que eu tinha, para complementar aqui, o Vitor, eu ia fazer realmente uma pergunta parecida nesse sentido. Se vocês começaram, eu entendo que, né, as reformas que já estavam planejadas, né, você citou algumas, independência do Banco Central, reforma tributária, realmente pacto federativo, tudo isso que já era um pacote muito positivo que estava lá para ser discutido, né, já enviado, mais ou menos, ou em vias de ser enviado o ano passado. Mas tem alguma coisa que
dado essa situação fiscal mais preocupante, que a gente sabe que a gente vai entrar, então, depende aí né, da matemática que se faz por trás, mas já esperando por volta de 10%, né, 10 pontos percentuais, na verdade, a mais na dívida PIB, que a gente tinha começado a conseguir reduzir, mas, de novo, como o Vitor colocou também, sabemos que isso é necessário, até mesmo a Standard & Poor's, né, a agência de rating, quando revisou a nota do Brasil de positiva para estável, comentou isso também na decisão deles, olha, sabemos que isso é totalmente necessário, mas tem alguma coisa que vocês já estão olhando, pensando no amanhã? Eu sei que parece meio maluco, né, nem saímos do hoje ainda, mas pensando no amanhã nesse sentido? Uma pergunta super pertinente. A função da Secretaria de Política Econômica existir é essa, você está preparado para esses cenários. Então, começando aqui pelo Vitor, olha só, com certeza nós temos que avançar na PEC emergencial. Aqui, veja só, existe vida após a crise. Essa crise vai passar. Nós temos que nos preparar para ela. Agora, é fundamental que nós darmos os sinais corretos para o mercado também, para ele ter toda a segurança do mundo que a agenda de consolidação fiscal e combate à má alocação de recursos, de aumento de produtividade, ela está no nosso radar. Então, acho eu que a PEC emergencial é fundamental e deve ser prioridade, junto com a do Pacto Federativo, justamente por causa dessas discussões que nós estamos vendo na Câmara hoje. Então, é natural termos isso. Eu gostaria de adicionar aqui, já nas perguntas da Raquel, de consolidação fiscal, questões que não são só econômicas, Raquel, são morais. Olha só, os dados que nós temos, eles mostram que a população, se você pegar os lares brasileiros, que mais da metade da renda vem do setor informal, nesses lares, a renda caiu entre 70% e 80%. Nos lares brasileiros, onde mais da metade da renda vem do setor informal, nesses lares, a renda caiu entre 70% e 80%. O desemprego está subindo a passos largos. Será que está correto algumas pessoas não perderem emprego e manterem o salário? Então, é um convite que eu faço à reflexão. O mundo, um país, ele é muito mais do que aspectos econômicos. Aspectos morais são importantes. Então, nós vamos ter que olhar com muita atenção a questão do funcionalismo público. Então, acho eu que está na hora de todos darem a sua contribuição. Olha o sofrimento que está na sociedade, cara. Olha quantos que estão nos ouvindo, quantos não estão com medo de perder o emprego. Quantos não tem um parente que está numa situação delicada? Então, o exemplo ele tem que vir de cima. Eu sou funcionário público, veja, me orgulho disso. Mas me parece que é o momento de nós sermos muito transparentes. Nós temos que ter ajustes além dos econômicos. Nós temos que mostrar para a sociedade brasileira que nós somos um povo. E num povo unido, todos precisam dar a sua contribuição. Então, acho que essa questão do funcionalismo público é importante. Por que eu estou dizendo isso? O ministro Paulo Guedes, ele já deixou claro em várias entrevistas que o Brasil tem 3 grandes contas. A conta de previdência, que nós endereçamos na reforma com a nova previdência. A conta de juros, que nós economizamos. Só para dar uma noção para vocês, previsões do Tesouro Nacional, no começo desse ano, indicavam que o Brasil iria economizar um plano Marshall em 4 anos com pagamento de juros. Nós iríamos economizar 419 bilhões de reais com o pagamento de juros em 4 anos. Por quê? Porque nós fizemos a nossa parte fiscal. Então, os juros que o Tesouro era obrigado a pagar para rolar os títulos tinha caído tanto que nós estávamos economizando um plano Marshall, 419 bilhões de reais em 4 anos. Então, nós abaixamos essa conta. Agora, é a terceira conta que nós temos que abaixar, que é a do funcionalismo público. E quando eu falo abaixar, não é cortar salários, não é isso. É uma discussão honesta. Vem cá, tem algumas carreiras que realmente merecem reajuste, está muito defasado. Agora, tem carreiras que a pessoa
entra ganhando 15 mil, 20 mil, 30 mil. Peraí, meu amigo, não é tão complicado assim vocês passar 1, 2 anos sem reajuste. Até porque a inflação está baixa. Olha que contribuição pequena. Numa inflação de 3% ao ano, você está pedindo que a pessoa passe 2 anos sem ter reajuste salarial. Isso é fundamental. Então, eu acho que tem que entrar no radar, essa discussão tem que ser honesta. E, de novo, nenhum brasileiro vai ficar para trás. Agora, da mesma maneira que nenhum brasileiro vai ficar para trás, todos têm que dar um pouco de contribuição para a gente sair dessa crise. Perfeito. Perfeito. Obrigado, secretário. Eu tenho agora uma pergunta mais, Raquel, eu só vou te cortar. Eu tenho tempo para uma pergunta, porque eu tenho que ir para a reunião agora. Perfeito, perfeito. Bom, eu estava, na verdade, era uma pergunta mais operacional, mas eu acho que essa a gente pode deixar para depois, te mando pelo WhatsApp. Mas, então, vamos perguntar uma mais, enfim, aqui para os nossos espectadores podem achar interessante também. Vocês chegam, a gente tem muitos estudos, né, que estão mostrando aí, que saem, enfim, todo dia aí de institutos multilaterais, de gestores, enfim, todas as cabeças pensantes acadêmicos aí, sobre a volta gradual, né, como que você poderia voltar à economia gradualmente de um estado de quarentena? Aí dentro da SPE, como também um corpo técnico, vocês estão fazendo também essas avaliações para ver alternativas para uma volta? Como que vocês estão vendo isso? Essa é uma pergunta delicada, eu vou pensar com um pouco de calma antes de responder. Não, olha só, eu prefiro não responder essa pergunta. Não, perfeito. Não tem problema. Vou para minha outra pergunta mais técnica aqui. Exatamente. Nós respeitamos as decisões, tá? Então, não queremos... perfeito. Prefiro não responder essa pergunta. Não tem problema. A gente passa por uma pergunta mais da alçada também na SPE, que eu acredito. O ministro ele chegou a comentar recentemente sobre o uso de parte das reservas internacionais. Eu sei que esse uso ele é até complexo no sentido operacional mesmo, né? Você só poderia usar de certo modo, você não poderia, não, eu vou usar aqui para fazer um gasto a mais, porque isso como é que funcionaria, né? Teria que vender essas reservas e aí emitir notas promissórias para poder, enfim, compromissadas, confundo todas as palavras aqui, para poder enxugar a liquidez. Vocês estão pensando em alguma medida nesse sentido, de uso de reservas, para ajudar nesse momento, ou isso está descartado? Não, na SPE não. A ideia de reservas é uma ideia inerente ao Banco Central do Brasil. Nem passa aqui pela SPE esse tipo de ideia. Raquel, eu realmente agradeço, eu preciso subir aqui para a reunião. Gente, sem problemas. Pela oportunidade, tá? E prazer. Muito obrigado. Conhecer a secretaria. Obrigada, secretário. A gente fica em contato. Você será sempre bem-vindo aqui no nosso espaço na XP.